Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa aula de Firewall da disciplina de segurança em redes. A gente vai falar um pouquinho sobre esse importante conceito, né, que é o conceito dos firewalls. A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje dos... Primeiro, né, da segurança de perímetro, o que é, conceito de firewalls, tipos de firewalls. Vamos falar um pouquinho dos filtros, um básico de ptables, né, que é o software livre, né, que roda no Linux, por exemplo, e a gente consegue ter um software executando funções de firewall. A gente vai falar um pouquinho, então, da tabela filter do iptables e também da tabela NAT. Bom, um pouquinho de segurança de perímetro, né? Se a gente for pensar essa definição perímetro no mundo físico, né? No nosso dia a dia aí, a gente pode usar como exemplo as nossas residências, né? Porque a gente tem nas nossas residências portas, janelas, muros, nos pontos de entrada e de saída de pessoas. Então, nesses pontos, janelas, portas, muros, existe a possibilidade de pessoas entrarem e saírem, né? Então, a gente também fala que em alguns casos a gente tem diversas portas, né, diversas camadas antes de chegar no interior da casa, e algumas dessas portas e portões elas podem ser protegidos por alguns mecanismos de segurança, né? Por exemplo, cadeados ou uma fechadura. Então a gente pode usar isso como um exemplo de segurança em profundidade. Ou seja, a gente tem vários níveis de proteção empregados dentro de um perímetro de segurança de uma residência, até que determinada pessoa tenha acesso, por exemplo, ao interior da residência. Então, né, para que um intruso ele possa fazer acesso ao interior da nossa casa, ele tem que passar por essas várias barreiras, né, por esses vários níveis de segurança. Então, também a gente diz que para que os moradores possam transitarem no perímetro, eles precisam ter as chaves, né? Então, para que eu consiga entrar dentro da casa, eu preciso ter a chave que vai me dar acesso ao interior dessa residência. Então, quanto mais proteção eu tiver, maior vai ser a dificuldade que as pessoas transitem, né, acessem esse ambiente dessa casa. Então, quanto maior for a segurança, maior a dificuldade de acessar os recursos. Por que a gente está falando de segurança perimetral no mundo físico? Porque é muito parecido, né, com o que a gente tem dentro do nosso mundo virtual, né? Dentro das nossas estruturas lógicas, onde a gente procura manter seguro, né, a partir do emprego de alguns mecanismos de controle de acesso. Então, o que a gente tem ainda aqui, tá? O perímetro protegido por esses muros, essas paredes, o teto, ele vai separar, né, a parte que é confiável, ou seja, o lado de dentro, da parte que não é confiável, ou seja, o lado de fora. Né? Então aí a gente já começa a fazer uma analogia com os nossos sistemas. Né? Esses muros, essas portas, são mecanismos que eu tenho para separar, né, o lado de dentro da minha rede, por exemplo, com o lado de fora, né, com o mundo lá fora. Aquele lado que eu digo que não é confiável. Então, o objetivo desse perímetro é justamente proteger essa casa, né, falando de segurança de perímetro no mundo físico, das ameaças externas. E aí tem uma coisa bem importante, que essa segurança perimetral ela não trata ameaças internas. Ou seja, se eu tenho alguma ameaça do lado de dentro da minha casa, não importa a quantidade de portas, quantidade de chaves, né, de fechaduras que eu vou ter para proteger, se o perigo está do lado de dentro. Isso também é análogo com a nossa segurança das nossas redes, né? Nós já falamos isso em aulas anteriores. Às vezes o perigo está dentro da nossa rede e aí é muito difícil, muito mais difícil, a gente ter esse controle. Tá? Então aqui só para exemplificar, né?
a gente tem aí diversos dispositivos de segurança que podem estar nos ajudando a proteção desse perímetro, né? Então eu tenho camadas de segurança que vão proteger esse meu ambiente físico, né, de possíveis ameaças. Então aqui a gente costuma usar, né, a figura desses muros altos, né, que é uma camada de segurança que se tem aí para impedir o acesso do lado de fora para o lado de dentro, né? Então, no mundo virtual, o que a gente tem essa definição desse perímetro? Todas aquelas ideias que a gente falou ali do mundo físico, eu transfiro para o mundo virtual, né? Mais especificamente quando eu estou falando de redes de computadores, né? Só que aí eu já não tenho mais pessoas, né, gente? Eu tenho o quê? Eu tenho pacotes, né? Eu tenho informação entrando e saindo da minha rede o tempo todo, tá? Então, assim como a gente falou das pessoas que eu preciso controlar o acesso dessas pessoas, com esse fluxo de rede vai ser da mesma forma. Eu preciso tá controlando, né, como essa comunicação está entrando e saindo da minha rede. Para isso eu preciso identificar, né, pontos específicos do meu tráfego. Tá? Então eu preciso estar mapeando para que eu consiga implementar esse conceito de segurança em perímetro, né? Eu preciso identificar quais são os pontos de entrada e saída da comunicação dentro da minha rede. Se a gente for olhar essa questão de segurança perimetral, o que a gente tem, né? Eu tenho um mundo lá fora, então eu tenho, por exemplo, na minha internet, né, que é onde está toda a parte de comunicação externa aí da minha rede, eu vou ter uma série de requisições, né, vindas do lado de fora dessa rede, com destino o lado de dentro da minha rede. Vou fazer um desenho aqui para a gente ficar melhor, tá? Então, se vocês olharem a figura aqui, o que eu tenho? Eu tenho a representação da internet, certo? Onde eu tenho uma DMZ, né, que é uma zona desmilitarizada, e aqui na zona desmilitarizada vão ficar diversos recursos que eu desejo que sejam acessados do mundo lá fora, né? Então aqui eu posso estar colocando um IPS, né, um sistema de prevenção de intrusão, né? Então eu tenho o Intrusion Protection System. Aqui eu posso ter um outro IPS, né? E aí sim, esse IPS ele vai estar fazendo as vias de proteção para o core da minha rede, né? Onde eu tenho aqui os meus roteadores. Tá? Eu posso ter alguns serviços, né? Alguns servidores aqui. E aí eu vou ter diversos outros componentes, por exemplo, um IDS, um sistema de detecção contra a intrusão, né? Então, lembrando que eu tenho o sistema de IDS, né, que é o sistema que detecta intrusões, e eu tenho um IPS, né, que é um sistema que protege contra essas intrusões. E esses sistemas eles podem eventualmente estar trabalhando juntos, né? Esse carinha aqui detecta e esse cara aqui implementa alguma regra, algum recurso, né, que vai proteger contra aquela determinada intrusão. E aí dentro desse perímetro, notem que eu tenho o quê? Eu posso ter dispositivos sem fio, né? Eu posso ter diversos dispositivos conectados aqui. Eu posso ter do lado de dentro a LAN, né? Dispositivos internos aqui dessa minha rede. E eu ainda posso ter acessos vindos de home office, né? Então eu tenho colaboradores trabalhando do lado de fora da empresa e esses colaboradores também vão ter acesso à minha empresa. Então se vocês olharem esses pontos que estão marcados aqui, o que é? Eu tenho justamente pontos de entrada, né? Pontos que eu deveria prestar mais atenção dentro da minha estrutura de perímetro, certo? Então, vamos seguir aqui. Falando um pouquinho de DMZ, né?
a gente comentou lá na figura, a DMZ é um conceito de zona desmilitarizada, né? O que é uma zona desmilitarizada? É um local onde eu vou ter, por exemplo, diversos serviços, ó, correio eletrônico, banco de dados, serviço de web, que estarão acessíveis a partir do mundo lá fora, a partir da internet. E eu coloco, né, esses serviços dentro dessa zona desmilitarizada, né? A gente usa esse conceito de zona desmilitarizada para falar de um local que tem serviços, tem recursos que estão acessíveis para o mundo lá fora, e eu não hospedo nesse local, né, nessa zona desmilitarizada, serviços internos da minha rede, né? Então, se a gente for olhar essa topologia mesmo aqui, eu tenho a internet, né? Aqui eu tenho o que a gente chama de Bastion Host, né? Esse Bastion Host ele vai fazer o meio do caminho aqui, né? Entre a internet e a minha DMZ. E aí depois eu tenho, ó, a minha LAN protegida, né? A gente costuma dizer que nós podemos ter dentro desse conceito de firewall, eu tenho um firewall externo e eu tenho um firewall interno. Então a gente pode ter diversos modelos de design, né, de segurança quando a gente está falando de firewall. Especificamente agora, um pouquinho de firewall, né? O que é, né? Firewall. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Esse conceito ele seria um conceito de muro de fogo, né? Então ele é aquele dispositivo lá da minha rede que o objetivo é auxiliar, né, na implementação de uma política de segurança da informação, tá? Porque a partir desse firewall é que eu posso estar implementando regras, né, que foram pré-definidas, por exemplo, dentro da minha PSI. E essa combinação aqui de recursos tem o objetivo de melhorar a segurança da nossa infraestrutura, né, nesse caso aqui, da nossa rede. E aí a gente tem duas formas aqui que vocês vão encontrar de firewall, né? A gente tem um firewall puramente software, ou eu tenho ele numa combinação de hardware e software, que é aquilo que a gente costuma chamar de uma appliance, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um Firepower da Cisco, né, que é uma appliance. Palo Alto, né? Uma appliance. Claro, né, gente, que essas mesmas appliances hoje, né, com o conceito de virtualização, né, com a possibilidade de eu estar virtualizando o hardware, eu posso ter firewalls virtuais, né, firewalls rodando dentro de máquinas virtuais, que aí a gente vem para uma combinação, para um recurso aqui de software, né. Hoje o que a gente tem, por exemplo, de software livre, né, a gente vai falar do iptables, mas eu tenho um software, né, que eu instalo dentro de um hardware, de um servidor, e aí isso pode ser físico ou pode ser virtual, né, e esse software implementa os recursos de firewall, né. A combinação de hardware e software que a gente chama de appliance, então a gente tem lá um hardware dedicado para isso, né. Eu tenho lá o meu firewall, por exemplo, um ASA, né, um 5505 da Cisco, vou botar aqui, ó, um ASA, um exemplo só, tá? 5505, esse cara aqui ele vai ter portas, né, físicas, aonde eu vou estar fazendo a ligação da minha comunicação da minha rede, a entrada e saída, a minha WAN e a minha LAN, né? Porque esse firewall ele vai estar justamente aonde? No meio do caminho entre a internet e a minha rede local, né? O meu switch lá, por exemplo, e os meus recursos da minha rede.
Então, esse ASA aqui, né, do exemplo 5505 é um hardware dedicado com um software rodando dentro desse hardware dedicado, que é o que a gente vai chamar de appliance, tá? Como é que eu escolho, né? Como é que eu sei o que eu devo utilizar? Vai depender muito do meu bullet, né? Do meu recurso que eu tenho para investir nessa ferramenta e da necessidade, é claro, né? Do tamanho da rede, da quantidade de regras. Porque se a gente for pensar, dependendo da quantidade de regras que esse firewall vai ter, eu vou precisar de um equipamento dedicado, né? Vou precisar de recursos dedicados para isso. A gente falar um pouquinho da linha do tempo, né? Então, o firewall ele nasceu lá nos anos 80, né? Quando a gente teve o início efetivo do uso das redes TCP/IP, né? Então, no final dos anos 80, a gente teve aí uma primeira, né, primeiro contato com vírus, que historicamente isso provocou um apagão na rede, né, que na época a rede não era como a gente conhece hoje, né, na época a gente tinha a rede puramente sendo usada pelos governos e pelas instituições de ensino. Então já começou a se ligar uma luz de alerta, né, da necessidade de eu ter uma proteção, né, nessas redes. Porque à medida que o tempo foi passando, né, se aumentou a quantidade de nós dentro da rede e aumentando a quantidade desses nós, a gente tinha mais gente utilizando essas redes, tanto de forma militar quanto de forma acadêmica, né. Aqui a gente tem alguns exemplos de soluções de firewall, né? Por exemplo, eu tenho Fortinet, Palo Alto, SonicWall, Juniper, Checkpoint, Cisco. Esses caras aqui são alguns exemplos, não está fechado, né, gente? Tem mais aqui, diversos fabricantes, diversos players, né, que fornecem serviço de firewall. E aí, esses caras aqui, a maioria deles implementa o conceito de appliance, né? Eles também têm esse firewall virtualizado, né? Eu posso estar virtualizando o sistema operacional desse firewall aqui, colocando numa máquina virtual. E a gente tem aqui o iptables, que hoje é quem executa as vias de firewall no mundo Linux, né? No mundo software livre. Tá? Então, por baixo, quem está executando as vias de firewall é um software, né, que é o iptables, que ele utiliza uma feature lá do kernel do Linux, que é NetFilter. Então, o NetFilter é um daemon, né, um serviço de inspeção de pacotes, né, de filtragem de rede, que o iptables utiliza para executar as vias de firewall. Então, isso a gente vai conversar mais para frente, né, com mais calma. É um dos nossos objetivos aí na aula de hoje. Eu costumo sempre colocar nos meus slides, né, quando a gente fala de firewall, eu gosto de trazer essa imagem aí, que é a imagem do quadrante mágico do Gartner, que é o mais atualizado, né, de julho de 2019, né, ou seja, do ano passado, onde a gente tem o quadrante aqui, ó, dos líderes, né, quem são os players que estão dominando esse mercado de firewall. Então a gente tem Palo Alto, né, Fortinet, Cisco, Checkpoint. Vindo aqui, ó, no outro quadrante, né, esse quadrante ele é lido nesse sentido aqui, né. Então eu começo com aquelas empresas visionárias, né, aquelas empresas que estão efetivamente começando a investir nesse mercado de firewall. Depois eu tenho aqui esses players, são aqueles players que estão crescendo, né? Estão se desenvolvendo nesse mercado de firewall. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, a Huawei cresceu muito rápido, né? Ela desbancou, por exemplo, a Juniper nesse outro quadrante aqui, que é o quadrante das empresas, né,
que estão desafiando, né? Estão se desafiando o mercado para encostar nesse último quadrante, né? Se a gente fosse numerar esses quadrantes, eu teria isso aqui, né? E o 4. Então, eu tenho aqui, essas 4 empresas, elas são as líderes no mercado de firewall de rede, né? Então, a gente está falando aqui de firewall de rede. Então, essa figura ela é bem importante porque ela traz um embasamento para a gente, por exemplo, na hora da nossa tomada de decisão, né? De como investir. Né? Então, eu vou procurar sempre investir naquelas empresas que são líderes, né? Claro, se eu tiver orçamento para isso. Então, falando aí um pouquinho dos tipos de firewall, tá? Esses tipos de firewall, né, a gente tem a ver com a maneira como esses firewalls fazem as ações. Né? Então, por exemplo, tipo de firewall, quanto a camada que ele atua no modelo TCP/IP. Então, eu tenho firewall de aplicação e firewall de pacote. Tá? Quanto à abrangência da proteção, né? Eu tenho um firewall de host, ou seja, aquele firewall que é instalado no sistema operacional, está ativo no sistema operacional, né? E eu tenho um firewall de rede, que está ativo lá no meu perímetro. Quanto ao poder de ação, né? O que é isso aqui? Stateless e stateful. Isso aqui tem a ver com o estado, tá, gente? Se o tipo de firewall ele mantém o estado, ou seja, stateful, ou se ele é sem estado, ou seja, ele é stateless. O que é isso, né? Na verdade, isso aqui é a maneira como eu guardo as informações de inspeção dos pacotes, inspeção do fluxo. Eu armazeno, né, essas informações. Se eu estou falando de um firewall stateful, eu armazeno as informações na hora que elas estão saindo ou entrando da minha rede, para que eu possa talvez depois ter um tratamento diferente sobre elas. E os firewalls do tipo stateless, eles não guardam o estado, né? Então ele é sem estado. Quanto à ação padrão, né? O que eu tenho? É mais permissivo e mais proibitivo, ou seja, mais prudente. Quanto a isso, a gente costuma dizer que eu parto de um ponto onde está tudo fechado, né? Eu nego tudo. E aí eu só vou liberando regras, né, mais específicas, muito parecido com aquilo que a gente viu lá na teoria de Access List, né? Então eu parto de regras mais específicas, né, e vou indo para regras menos específicas, tá? Até eu chegar em um deny N, né, onde eu, se não caiu em nenhuma das regras que eu implementei aqui em cima, eu vou negar, certo? Mas fique tranquilo que a gente vai abrir um pouquinho mais cada um deles, né? Então, se a gente for falar um pouco mais aí de quanto a camada de atuação, né? A gente viu que a gente tem firewall de aplicação e firewall de pacote. O firewall de aplicação, né, é aquele firewall que ele vai me permitir analisar os protocolos e os dados trafegados. Ou seja, o que a gente chama aqui de firewall de camada 7, né? Eu vou conseguir olhar dentro do payload, né, que foi gerado lá na camada de aplicação. Eu vou olhar os dados, tá? Já um filtro de pacote, eu vou olhar para as informações de camada 2, 3 e 4. Né? Então eu vou olhar informações de MAC aqui, eu vou olhar informações de rede, né? IP de origem, IP de destino, as flags, por exemplo. E na camada de transporte, eu vou estar olhando para portas, né? Porta de origem, porta de destino, as flags do TCP, né? SYN, FIN, reset, ACK, né? Para que eu possa, por exemplo, usar aquele status que a gente viu lá nas ACLs, por exemplo, um status de establish, né? Eu posso ter alguma regra em cima dessa combinação de informações.
Quanto ao tipo de firewall, a gente falou ali, né? A abrangência. Então eu tenho de host ou de rede. O firewall de host não tem mistério nenhum, né? É aquele firewall pessoal. Ele só vai proteger aquela determinada estação aonde ele está ativo. Já o firewall de rede, a ideia é que ele faça a proteção das máquinas, né, dos ativos, dos recursos que estão atrás dele. Tá? Na maioria das vezes, esse firewall, ele é colocado, firewall de rede, né, ele é colocado aonde? Na entrada da rede. Né? Depois que a gente mapeou o nosso perímetro, a gente consegue identificar isso. Então eu tenho o quê? O mundo lá fora, né? Aqui eu tenho a minha porta de entrada e saída da rede, e é ali que eu vou aplicar o meu firewall. É ali que eu vou posicionar o meu firewall. Tá? E aí o firewall de aplicação, ó, tem um exemplo. Esse firewall de rede está protegendo todas as máquinas atrás dele. Já o firewall de aplicação, o firewall de host nesse caso, não de aplicação, né? Esse firewall de host, ó, está protegendo somente esse dispositivo aqui. Então ele é somente de um dispositivo. Quanto ao poder de ação, né? Aquilo que a gente falou, stateful e stateless. Então o stateless, a gente diz que ele não guarda estado, né? Estado, ele é livre de estado. Tá? Então a gente também fala que ele é um firewall estático, porque ele não se lembra do que aconteceu. Ele trata a informação e não guarda o histórico, né? Não guarda informações sobre aquele determinado estado da conexão. Ele guarda, claro, né? Eu posso ter os logs, tá? Mas eu não guardo, eu não mantenho, né? Informações daquilo que passou da sessão, tá? Então ele tem esse conceito que as regras elas se baseiam no pacote que está sendo analisado e o que a gente vai estar lendo de informações desse pacote. Eu tenho algumas vantagens, né? Porque eu ocupo menos recursos de hardware, porque eu não preciso ficar armazenando, né? Bufferizando, por exemplo, as informações sobre o estado das conexões, né? E aí a gente também fala que alguns filtros incorporados a routers comerciais são stateless, tá? Vamos adiante aqui então. Já o stateful, o que a gente tem? É um firewall dinâmico, porque ele mantém as informações, né? Ele possui memória, ele lembra daquilo que aconteceu, né? Essas regras elas levam em consideração pacotes que já passaram daquela conexão. Por exemplo, né? Por exemplo, vamos lá, alguém está escaneando a minha rede, né? Determinado IP está escaneando a minha rede. E ele está fazendo isso de tempo em tempo. Então, por exemplo, de 5 em 5 minutos, né? 5 minutos eu recebo um scan de portas lá no meu firewall. Aí depois, mais 5 minutos, eu recebo uma nova onda de scan. O meu firewall stateless, ele não vai lembrar do IP, né? Do source IP de origem desse scan aqui. E para que eu precisaria, por exemplo, guardar essa informação para tomar alguma ação, né? Então, eu tenho lá uma regra que se o mesmo endereço de IP de 5 em 5 minutos, né? Ou seja, num período aí de 15 a 20 minutos, ele executou a mesma ação de estar escaneando a minha rede, eu posso ir lá e dar um block, né? Posso bloquear esse determinado IP, né, o IP de origem desse scan de rede. Como é que eu posso fazer isso? Guardando as informações, né? Tendo uma memória aí daquilo que está acontecendo. Um exemplo, aquilo que a gente falou da sessão establish, né? Então, olha só, se o cliente já fez um handshake, com um determinado servidor, né? Então, se vocês estão lembrados, eu tenho lá, né, um cliente e um servidor. Esse three-way handshake, o que é? Eu mando um SYN, recebo um SYN ACK, e aí eu mando um ACK, né,
para determinado servidor, e aí a minha conexão está estabelecida. Um firewall stateless, ou seja, um firewall que não guarda estado, cada vez que eu tiver que me conectar, né, trocar informações com esse determinado servidor aqui, eu não sei que eu já tive algum tipo de comunicação com ele. Já um stateful, né, ele vai aceitar as conexões. Porque ele sabe que eu já mandei aqui, né? Nesse passo aqui, ó, quando eu recebo um sim aqui, eu digo que a conexão já está em modo de establish. Então eu já passo a aceitar, né, informações, fluxo de dados desse determinado servidor, né, na origem da minha comunicação, porque eu já tenho uma sessão estabelecida com ele. Ó, aqui aquele exemplo que eu usei lá atrás, né? Determinado IP bateu na minha porta 10.000 a menos de um segundo atrás. Se isso aconteceu, eu vou liberar a porta 22. Esse recurso de port no aqui, ele funciona da seguinte maneira. Por exemplo, eu não quero deixar a minha porta 22, né? Minha porta de SSH liberada. Ela tá fechada, essa porta. Se alguém escanear o meu firewall, essa porta ela tá fechada. Só que eu configuro o recurso de port no para quê? Para inserir uma determinada regra. Por exemplo, se o endereço de IP 92.168, estou usando aqui um IP inválido, tá, para a gente exemplificar, 10.31 bateu na minha porta 5.000, depois bateu na minha porta 3.000 e por último bateu na minha porta 10.000, eu abro, ou seja, eu insiro uma regra de forma dinâmica, ó, que ele pode fazer acesso na porta 22. Ou seja, ele está tentando acessar, fazer SSH na porta 5.000, tá fechada, né? Mas eu estou registrando isso aqui, estou guardando essa ação dele. Depois ele bateu na porta 3.000, bateu na porta 10.000. Logo, se ele sabe essa combinação de portas aqui, é porque ele é um host válido para que eu permita acesso SSH na porta 22. Então, é mais ou menos isso aí, o recurso de port no. Fazendo uma comparação entre eles aqui, né, gente? O que nós temos? Né? Stateless, para aceitar o pacote, basta analisar, né, o pacote atual. Por exemplo, se a porta 80, ele aceita, senão ele nega. Ó. Então eu estou recebendo uma requisição, né? Tá chegando uma requisição aqui, ó. Meu firewall está aqui. O que ele vai olhar? Qual é a porta de destino? A porta é 80? Se sim, ele aceita. Se não, ele nega. Já o firewall stateful, usando aquele exemplo do handshake, ele vai verificar, por exemplo, ó, se essa comunicação que está chegando lá na minha rede, né, está entrando na minha rede e meu firewall está aqui, ele vai verificar se ele fez o handshake. Ou seja, se ele fez os 3 passos do handshake, se ele já fez, eu vou aceitar essas requisições, porque é uma requisição que eu julgo válida, né? Que é uma requisição que foi originalmente, ó, feita do meu cliente que está atrás do meu firewall para um servidor que está lá na nuvem. E esse servidor, vou botar aqui o S, ó, agora ele está seguindo o fluxo de comunicações entre o meu cliente e ele. Então eu não preciso estar toda hora aplicando regras ali. Eu guardo o estado daquela conexão. Tá? Eu sei o que está acontecendo ali. Bom, permissivo e prudente a gente já falou, né? Eu não tenho regras específicas, né? Se eu estou usando uma ação mais permissiva, né? Se o pacote não bater com nenhuma regra, ele será aceito. Ou seja, eu não tenho um deny-any implícito. Tá? Eu tenho regras, né? Nesse firewall, tenho as minhas regras. Se essa comunicação não der match em nenhuma dessas entradas aqui, eu vou permitir. Já o mais prudente faz o quê?
Se não bater em nenhuma regra dessas aqui, se não der match em nenhuma dessas regras aqui, vai cair aonde? Eu vou ter um deny N configurado. Ou seja, não vou deixar passar, né? Vou negar. Se não bater com nenhuma regra, eu vou dropar essa comunicação, né? Eu vou descartar. Aqui eu vou dar um drop. Tá? Isso aqui é mais simples, né? Falando um pouquinho mais de filtros, né? O que a gente pode ter aí no que tange os filtros? O que um filtro pode fazer? Tá? O filtro, então, ele pode aceitar um pacote. Um filtro ele pode rejeitar um pacote. O filtro ele pode logar, né? Realizar log do que está acontecendo. E o filtro ele também pode estar alterando um pacote, né? Essa alteração, por exemplo, é o que a gente precisa se eu estiver trabalhando com NAT. A gente viu lá atrás, né? Na aula de NAT. Tem uma alteração, né? Eu altero aquele IP não roteável, né? Aquele IP lá da RFC 1918, que é um inválido, e eu vou substituir ele, por exemplo, por um IP válido, roteável na internet. Isso seria um exemplo, né, de alteração de pacote. A gente pode fazer vários, a gente vai ver alguns exemplos aí. Tá? Mas esse é só um exemplo do que eu posso estar fazendo com a alteração de pacote. O que o Firewall não vai fazer? E às vezes a gente se ilude achando que é papel do Firewall fazer isso, e não é. Tá? O que um filtro, né, não pode fazer? Ele não vai verificar vírus. Imagine se cada comunicação, né, cada pacote, cada segmento que está passando lá no meu Firewall, eu vou verificar se ele tem vírus ou não. Não é papel do Firewall fazer isso. Tá? Fazer o filtro por conteúdo, né, por string. O que é isso? Não é papel do meu Firewall de rede fazer isso, né? Isso é papel, por exemplo, de um filtro de aplicação, né? Um WebGate, um filtro de conteúdo. Então essas strings aqui, por exemplo, seria uma URL, né? Então não é papel do meu Firewall estar verificando isso. Não é papel também do Firewall, gente, garantir a segurança, né? Esse filtro é apenas uma parte da minha estratégia de segurança. Mas a gente sabe, né? Eu costumo falar isso em todas as minhas aulas de segurança. A gente está sempre buscando, né? Está sempre no caminho do 100% de segurança. Mas a gente dificilmente, vou me arriscar a dizer que a gente nunca vai ter uma rede 100% segura. Então não é papel do Firewall garantir esse 100% de segurança. O filtro ele é apenas uma parte dessa minha estratégia. Então a gente, às vezes, tem essa falsa sensação de segurança, né? Quando eu tenho um Firewall instalado, e às vezes a gente acaba entrando numa zona de conforto e baixando a guarda. Porque eu penso que eu tenho um Firewall aqui, como é que isso está acontecendo? Um exemplo, né? A máquina determinado usuário lá na nossa rede pegou um ransomware. Então teve lá os arquivos criptografados. Né? Mas como que isso aconteceu se eu tenho um Firewall? Porque não é papel do Firewall fazer isso. Né? Isso aí tem muito a ver com o comportamento, né? A cultura do usuário. Por exemplo, em não ficar abrindo links, né? Clicando em coisas que ele não deveria. Né? O Firewall ele não tem esse papel de estar identificando tudo, bloqueando tudo que está trafegando lá na nossa rede. Ele vai sim, né, aplicar filtros nos nossos pacotes para que a gente implemente algumas camadas de segurança, mas ele não vai nos proteger de tudo. Não é esse o objetivo. Tá? Então, como a gente viu lá as ACLs, a parte de Firewall aqui, fica mais fácil de entender, né? Porque a gente precisa ter uma organização dessas regras. Da mesma maneira que a gente viu lá nas nossas ACLs, né? A gente viu lá
as nossas ACLs, que eu deveria, por exemplo, colocar minhas regras mais específicas no início, né? Lembrados lá da nossa ACL, né? Sei lá, nossa ACL número 100, eu tenho aqui, ó, diversas regras que vão ser verificadas pelo roteador, de cima para baixo. Então ele começa da primeira até a última regra. Com o Firewall, isso não é diferente. Aqui no Firewall a gente tem o quê? Da mesma forma que a gente tinha lá com as nossas regras, o que vai acontecer? Essas regras elas vão possuir algumas características, né, que eu vou estar verificando. Por exemplo, se for o IP de origem XYZ, se a porta de destino for a porta XYZ, se o protocolo não for, por exemplo, determinado protocolo. Então eu posso estar dizendo tudo isso dentro da minha regra, né? Então eu tenho aqui, ele vai verificar, né, a regra e vai tomar uma determinada ação. Se der match, né, se coincidir com a regra, eu preciso tomar uma ação. Por exemplo, um pacote que entrou lá na minha rede, se der match numa determinada rede, eu posso tomar ação de descartar. Ou eu posso aceitar. Ou eu posso rejeitar. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças, né? Mas a gente tem essa questão aí de aceitar, negar e rejeitar, tá? Então a ordem, quando eu planejo lá o meu Firewall, eu não posso sair colocando regras, né, ao léu, né? Eu preciso que essas regras elas tenham uma ordem de aplicação. Então eu vou começar na primeira, né, de cima para baixo, ele vai começar a ler, né? Então eu vou ter lá no meu arquivo de configuração, tem as minhas regras, né, que seriam minhas listas de controle de acesso. Aqui eu aplico o mesmo conceito das ACLs, então eu começo a verificar, ó, a regra número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, e vou lendo isso aqui, né, de cima para baixo. Então, uma boa estratégia que a gente tem é ordenar essas regras quando eu tenho muitas entradas, né, quando o meu firewall ele é muito, muito complexo, tá? O que mais? Um exemplo aqui, né, de uma regra aplicada de forma errada, tá? Só para a gente reforçar esse conceito do planejamento das regras. Então, por exemplo, a minha primeira regra, se a porta de destino é 5.000, né, se der match numa porta de destino de determinada comunicação que está entrando lá no meu firewall, então eu vou negar. A regra 2, eu coloquei o quê? Se o IP de origem for o IP 10.101 e a porta de destino for a 5.000, então aceita a conexão. Qual é o problema dessas regras aqui, gente? Tá? É que essa regra de baixo, ó, ela nunca vai dar match, porque ela vai ser sempre bloqueada aqui em cima. Então, notem que essa regra aqui, ó, ela é mais específica, porque ela faz referência a um determinado IP. Né? De novo, aquela lógica lá do triângulo que eu tenho desenhado desde o início. A regra mais específica, ela tem que ficar no topo, no início. A menos específica, as menos específicas, né, nesse caso, eu vou colocando para baixo. Por quê? Eu não corro o risco dessa regra mais específica ser negada ou ser permitida lá no final dessa minha lista, né? Bom, o que mais que a gente tem aqui de exemplo? Correto, então, né, seria aquilo que eu falei lá em cima, a gente inverter essas regras, colocar a regra mais específica no início da minha listagem. Então o que acontece? E se não bater, né? Se não der match com nenhuma das minhas regras? Aí a gente vai cair lá no firewall permissível, no mais permissivo, né? Ou no prudente. Então, por exemplo, eu tenho lá duas regras, né? Uma regra que aceita porta 22, SSH, e uma regra de porta 23, né? Que aceita Telnet.
Então, eu tenho duas regras, uma para a porta 22 e uma para a porta 23. Chegou um pacote na porta 80. Ele não deu match na regra 1 e não deu match na regra 2. O que o Firewall faz com esse pacote? Qual é a decisão que ele vai tomar? Tá? Se ele for o mais permissivo, ele vai aceitar. Ou seja, não deu match na primeira, não deu match na segunda, aceita, tá? Se ele for o mais prudente, ele vai ter um deny que vai estar implícito. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente, né, do iptables, tá? Que é o Firewall que roda dentro do mundo Unix, né? No mundo Linux aí a gente tem o iptables, ele é um Firewall em software, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Só que antes, né, da gente falar sobre iptables, o que acontece? O iptables, conforme eu estou falando desde o início da aula, ele é um software, né? Para que ele funcione, o que eu preciso ter? Antes de qualquer coisa, eu preciso ter o encaminhamento, né, dos pacotes, ou seja, o roteamento entre as minhas interfaces ativo. Isso não vem por padrão, né? Por exemplo, no meu Linux. Eu preciso estar habilitando esse IP forward para que eu tenha, por exemplo, o roteamento entre as interfaces do meu sistema operacional. E aí eu não estou nem dizendo que eu vou fazer, né, o uso de Firewall. Tá? Para que eu tenha, por exemplo, o meu Linux fazendo vias de roteador, né, roteando pacotes. Por exemplo, da ETH0 para ETH1, eu preciso que o recurso de IP forward esteja ativo. Então, antes de começar a falar de iptables, cabe esse ponto, né? Bom, o iptables, então, assim como a maioria ou todos os filtros de pacotes, ele está baseado em ACLs, né? Por isso a importância, né, da gente ter o conceito de ACL muito bem fixado. Não foi à toa que eu usei 3 aulas para a gente falar de ACLs, né? Porque é muito importante. Se vocês entenderam o conceito de ACL, a parte de Firewall aqui, a lógica do Firewall vai ser bem tranquilo da gente seguir, né? Então, as ACLs do iptable, elas têm diversas peculiaridades, tá? Porque vários elementos sofisticados são utilizados para formar uma regra dentro de um contexto de uma política. Então, o que acontece? O que é tudo isso? O iptables ele utiliza conceito de cadeias, tabelas e regras. De novo, né? Cadeia, tabela e regra. Ou seja, as minhas chains, as minhas tables e as minhas rules. O que é tudo isso? Vamos ver, tá, gente? Vai chegar lá. Gosto bastante dessa figura aqui, ó, porque ela representa bem essa estrutura, né, do iptables. Então eu tenho aqui as minhas cadeias. O que são as minhas cadeias? Né? Podem ser classificadas como estruturas para compor as regras. Ou seja, eu tenho a minha cadeia, ó, é a estrutura que vai armazenar as minhas regras. Então, olha só, as regras, elas são aplicadas, configuradas nas cadeias. Então, eu tenho uma cadeia e dentro dessa cadeia eu tenho as minhas regras, tá? E aí depois eu tenho as minhas tabelas que selecionam os níveis ou tipos de atuação das regras. Então o que vai acontecer? Eu vou ter diversas tabelas aqui no iptables, né? E essas tabelas, elas vão ter as suas chains e essas chains vão ter regras. Então notem que isso é bem estruturado e às vezes a gente vê por aí o pessoal criando regras de Firewall sem levar em consideração toda essa teoria, né, que está envolvida aqui. Por isso que às vezes encontramos regras de Firewall aí que não fazem sentido nenhum. Tá? Só que aqui chega numa parte bem importante, né, gente? O NetFilter
é quem faz, né? É o daemon que faz a inspeção dos pacotes, faz a filtragem dos pacotes. O iptables, na verdade, é quem é o interpretador de comandos, né? Ou seja, o interpretador da sintaxe que a gente vai estar inserindo lá, que vai permitir essa manipulação das regras via netfilter. Então, olha a lógica. Costumo dizer que o netfilter ele é o kernel, está no kernel, né? Porque ele faz a inspeção dos pacotes. E o iptables é a aplicação, é o software, tá? Dentro dessa URL aqui, netfilter.org, vocês vão encontrar tudo que está relacionado com o netfilter. Então é bem importante se estudar o netfilter, né? Entender como é que ele funciona, se a gente quer transitar lá pelo mundo de firewall software livre, né? Usando iptables. O que acontece? A gente tinha outros softwares, né, que faziam as vias de firewall no mundo Unix. Então, por exemplo, até o kernel 2.0, quem fazia isso era o IPFW admin. Do kernel 2.2, a partir do kernel 2.2, começou a se usar o IPChains, tá? Então, se vocês encontrarem algum Linux que está com kernel 2.2, provavelmente esse cara vai estar usando IPChains aqui. E tem um pouquinho de diferença, tá? Entre eles. Eu cheguei a pegar alguns poucos firewalls aí com IPChains e tem diferença entre esses caras aqui, do IPChains para o iptables. O iptables, na verdade, ó, a partir do kernel 2.4, ele passou a ser, né, o software que faz a implementação, né, a interpretação das regras dos comandos que são aplicadas pelo netfilter, tá? Qual é a diferença entre esses caras? E por que eu falei que tinha diferença, né, inclusive na maneira como eles são aplicados? Porque os dois anteriores são stateless, ou seja, não mantém, né, não tem recursos de manutenção de estado das conexões, de informações sobre as conexões. E o iptables ele é stateful, né? Ou seja, ele guarda, ele mantém as informações sobre a conexão. Bom, o netfilter então ele vai permitir aplicar essas regras em alguns pontos do ciclo de vida do pacote, tá? E esse ciclo de vida do pacote ele pode, dependendo das ações, do destino, né, que ele tem, passar por vários pontos dentro dessa filtragem. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui no ponto A, eu tenho um determinado pacote, ó, chegando numa interface. Por exemplo, lá chegando na ETH0. Então, ele vai ser verificado, né, se esse pacote ele tem destino à máquina local, ou seja, tem destino ao próprio firewall, né? Ou se ele tem destino a um recurso que está atrás do firewall, por exemplo, um PC ou um outro servidor qualquer. Porque aí a tomada de decisão, gente, vai ser diferente. Vocês estão lembrados quando a gente falou de NAT, né? Por exemplo, a gente falou lá desse conceito aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. A gente falou que eu tenho a minha caixa, né? O meu router. Vamos dizer que aqui eu tenho o mundo lá fora, né? Internet. E aqui eu tenho a minha LAN. O que acontece? Quando um pacote ele vem da internet com destino à minha LAN, então eu tenho aqui a minha LAN e aqui eu tenho a WAN, tá? Quando essa requisição ela chega no router, ela bate nessa interface aqui. Por exemplo, na minha interface serial 0/0. Aqui eu tenho a minha Ethernet 0/0. Quando essa requisição chegou nessa interface aqui, o que o router faz? Ele verifica se eu tenho alguma regra aqui no sentido de
in, né? No sentido de entrada. Se eu tenho alguma regra, ele verifica. Né? Se a regra for permitir, essa comunicação ela vai ser passada para onde? Para o processo de roteamento. E aí o processo de roteamento vai analisar, né, se eu tenho uma entrada lá na minha tabela de roteamento que atenda o endereço IP de destino. Se eu tiver, vai ser encaminhado para uma determinada interface, né? E aí, lá nessa interface aqui, no sentido de out, se eu tiver uma regra aplicada, de novo o roteador vai verificar quais ações ele vai tomar. Né? Que ações eu estou tomando lá nessa determinada regra. Aqui no Firewall não vai ser diferente, gente. Porque olha só, tá chegando uma requisição para mim. No sentido de in aqui, tá? Então olha só, tá entrando no meu Firewall. Eu tenho aqui, ó, o processo de roteamento que vai tomar a decisão, né? Se esse roteamento, se essa comunicação ela é para algum recurso que está atrás do firewall, ou se é para ele mesmo, para o próprio firewall. Que é o que está acontecendo aqui, ó, no ponto B, ó. O pacote ele é destinado a essa máquina, né, ao próprio firewall, e deve ser entregue para um dos processos, ó, que estão dentro desta máquina, desta própria máquina, que podem ser o quê? Olha, eu posso ter hospedado nessa máquina um serviço de web, né? Um serviço de e-mail, pode ser algum recurso de alguém que está fisicamente aqui, né? Então alguém está sentado lá no Firewall, né? Não deveria, mas está lá, tem modo gráfico aqui, e aí ele abriu uma janela do navegador e acessou uma página. Essa requisição aqui pode ser o retorno, né, de uma requisição que foi feita pelo próprio Firewall de uma abertura de uma página, por exemplo, né? Então isso vai ser entregue para essa determinada aplicação. O que pode acontecer também é o quê? O pacote ele tem destino a outra máquina. E aonde que esse ponto aqui, né? Se vem para cá ou se vai para lá é determinado, é aqui, ó, no roteamento. Tá? Com base no endereço IP de destino deste pacote que chegou. Então, não é para o Firewall, é com destino a outra máquina e vai ser repassada próximo ponto de rota. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, uma tabela de encaminhamento, né? Então eu tenho aqui um forward. O que pode acontecer aqui também? No passo D, ó, o pacote é originado por um processo da máquina. Então notem, eu posso estar recebendo alguma coisa aqui com destino à máquina, ou eu posso estar aqui, ó, originando com destino à minha rede interna alguma requisição vinda do meu próprio Firewall. Por exemplo, sei lá, estou dando um SSH do meu Firewall para algum ativo aqui dentro da minha rede. Então o que vai acontecer? De novo, eu tenho que olhar a tabela de roteamento, né, dessa determinada máquina aqui, do Firewall, para que eu tome a ação de por qual interface eu devo encaminhar. Com base, né, na tabela de roteamento eu vou encaminhar. E aí eu vou chegar lá no ponto E, né, que é a saída do pacote por uma das interfaces. Então notem que aqui eu tenho dois pontos bem importantes. Se essa requisição ela é originada para a máquina, para o Firewall, ou se a requisição ela é originada no Firewall, na própria máquina, com destino a LAN ou com destino ao WAN, né? E se a requisição ela vem do mundo lá fora e ela é destinada a uma outra máquina que não seja a máquina do Firewall, ou seja, não é o IP do Firewall. Então notem, pessoal, que eu vou tomar... isso tudo vai impactar diretamente nas minhas tabelas. Tá? Aquele conceito que a gente falou lá de cadeias, regras e tabelas. Então, em cada ponto desses aqui,
eu posso ter uma determinada tabela que vai tratar uma chain e essa chain vai ter uma série, ou pode ter uma série de outras regras. Isso é bem importante na hora que a gente está planejando, né? Então esse conceito que o NetFilter insere aqui é o conceito de gancho, né? Que são exatamente aqueles pontos, ó, aonde essas ações devem ser verificadas. Por exemplo, eu tenho aqui pré-routing, né? Ou seja, antes de passar pela tabela de roteamento, eu posso ter um ponto de inspeção. Tá aqui, ó. Esse gancho, né? Eu posso ter o gancho de forward, que é esse gancho aqui, né? Que é um gancho de encaminhamento, ou seja, não tem destino ao meu file, então eu preciso fazer o forward, né? Eu preciso encaminhar para outra máquina. Eu tenho o pós-routing, ou seja, após passar pela tabela de roteamento, né? Eu tenho o gancho pós-routing. Eu tenho o gancho input, né? Que é após passar pela primeira leitura da tabela de roteamento aqui e se for com destino à própria máquina, eu vou ter que passar por esse gancho aqui. Na saída, eu vou ter o gancho de output, ou seja, uma requisição que foi gerada na máquina local ou por algum processo local e vai ser encaminhado no sentido de saída, tá? E essa saída aqui, né, gente? Notem que isso pode ter também a seguinte representação, né? Output. Ou seja, foi originado dentro do firewall e o destino é o mundo lá fora, tá? E aqui eu estou representando a minha WAN, né? E aqui a minha LAN, só para ficar mais claro. E aqui eu também poderia ter o quê? Um gancho de input. Ou seja, aquilo que foi originado na minha LAN e tem destino ao próprio firewall. Tá? Então notem que não é diferente, né, daquilo que a gente desenhou lá no router, né? A gente falou isso aqui, que cada uma das interfaces do router poderia ter uma regra no sentido de in, de out. De in ou de out. Eu só não poderia ter o quê? Uma mesma ACL em dois sentidos na mesma interface. Então, por exemplo, eu tenho lá a ACL 100 e a ACL 200. Eu posso ter a ACL 100 aqui, ó, no sentido de in e no sentido de out eu posso ter a ACL 100. O que eu não posso ter é duas. Não posso ter a 100 e a 200 e a 100 e a 200. Não faz sentido, né? Faz sentido eu montar a minha regra, a 100, com todas as ações que eu quero que ela tome. Então não preciso ter duas regras. Na verdade, não é que eu não precise ter. Eu não posso ter, ele não aceita. Certo? De novo, gaivota, né? Isso aqui é um conceito bem importante. Para que vocês entendam. Então, falando um pouquinho mais desses ganchos, né? É que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, esses ganchos que eu tenho, né? O pré-routing, o forward, pós-routing, o input e o output, né? Eles são analisados, ó, em determinados momentos. Então, por exemplo, e isso vai impactar na maneira como a gente planeja e aplica as nossas regras. Então, por exemplo, se o pacote ele é destinado, né, a um processo local, ou seja, processo da própria máquina que está fazendo as vias de firewall, ele pode ser analisado no pré-routing, aqui, né, nesse ponto, logo que ele chegou, né, bateu na interface. Então, a hora que bater nessa minha interface aqui, ó, no sentido de in, tá entrando, eu vou ter um gancho, tá? Se for destino à máquina local, então ele vai passar pelo gancho de input, mas ele não vai passar, ó, pelo gancho de forward. Tá? Não vai passar pelo gancho de forward. Por quê? Porque ele é destino à máquina local, ele não vai fazer encaminhamento, né? Não vai fazer forward dessa requisição. Porque a requisição, o destino desse pacote é a máquina local, é a própria máquina. Então
Olha a importância da gente entender, né, esses ganchos aqui do NetFilter e aonde eles estão posicionados. Por exemplo, um pacote gerado por um processo local. Então, foi gerado dentro da máquina. Ó, ele pode passar pelo gancho de output, pode passar pelo gancho de post-routing, mas ele também não vai passar pelo forward. Por quê? Porque não faz sentido ele passar pelo forward. Ele vai passar pelo gancho de saída, né? Aqui pelo gancho de out. E vai passar pelo post-routing, né? Depois do roteamento, né? Eu vou ter lá a possibilidade de ter outras regras. Olha o poder que isso tem, né, gente? Ó, pacote roteado pelo kernel. Então é diferente, né? A ação é diferente. O que eu tenho? Chegou aqui, né? Eu vou rotear, vai passar pela máquina, né? Não é destino à máquina, não é para nenhum processo do próprio Firewall, eu vou rotear. Então, ele vai ser analisado aqui, né, pelo pre-routing, vai ser analisado, né, pelo forward e vai ser analisado pelo post-routing. Por que ele está dizendo que pode ser analisado, né? Pode. Porque de repente não vai passar, né? Vai cair numa regra de deny, né? Numa regra de bloquear, de rejeitar, nesse caso aqui, tá? Porque se a gente for fazer um link ali lá com as nossas ACLs, né? Lá na CL eu tinha o quê? Tinha um permit e um deny. CL. Aqui com o Firewall, né? Eu tenho um accept, né? E eu tenho um deny. Opa. A lógica é a mesma, né, gente? NetFilter. Só muda aqui os termos, né? A nossa sintaxe na hora de estar configurando. Então, por exemplo, por que eu falei que pode ser, né? Chegou na pre-routing, beleza, tem um gancho aqui. Vai lá no encaminhamento. De repente não vai passar pelo encaminhamento. Passou pelo encaminhamento. Vai cair lá na pós-routing. Lá na pós-routing tem uma regra que nega. Então, vai ser negado aqui. Ou vai ser negado aqui. Por isso que ele fala que pode, tá? Pode ser analisado. Não é obrigatório que eu tenho um gancho ali e naquele gancho eu vou fazer sempre as análises. Depende. Depende se ele passou pelo gancho anterior. Então, olha só. Vamos lá. Eu posso criar, né, conjuntos de regras, listas de regras, que é o que a gente chama de tabelas. Tá? Por padrão, o iptables, né, ele tem 3 tabelas. Ele tem a tabela filter, ele tem a tabela nat e ele tem a tabela mango. Cada uma dessas tabelas realiza ações específicas, né? Então já deu para vocês notarem, por exemplo, que a tabela nat, né, uma tabela onde eu vou fazer a manipulação, né? Vou fazer, por exemplo, ali o meu forward, tá? A gente vai olhar todas elas. Então, olha só. Cada tabela tem regras que atuam em alguns dos ganchos, alguns. Por que em alguns e não em todos? Porque vai depender, né, da ação que essa tabela tem. Ação específica que essa tabela tem. Vamos olhar elas aqui para frente. Por exemplo, a tabela filter. Tá? O que eu tenho na tabela filter? A tabela filter é aquela tabela que efetivamente vai ter papel de firewall. Ou seja, vai fazer a filtragem dos pacotes. O nome está dizendo, né, gente? Filter. Então, nessa tabela, a gente vai carregar as regras de filtragem. Olha que já começa a diferença, né? Na tabela filter, então,
eu vou pensar, ó, nos ganchos de input, output e forward. Notem que ela não vai atuar no pré-routing e no pós-routing. Olha o entendimento que eu preciso ter, né? Eu preciso saber qual é a regra que eu quero criar, né? Então eu já tenho que pensar em que gancho ela deve cair. Com base no gancho que ela vai cair, ou seja, no local que ele vai ser tratado, lá na minha arquitetura, eu vou utilizar uma determinada tabela. Tá? Então quando a gente entende isso, fica muito mais claro, gente. Fica muito mais fácil. Tá? Então, por exemplo, qual é o gancho que eu vou utilizar, né, com a tabela filter? Input, output ou forward? Então cabe ressaltar, né? O input vai trabalhar com pacotes destinados aos processos da máquina local. Estão lembrados? Deixa eu voltar ali, ó. Limpar aqui. Opa. Olha ali, ó. Então o input, ó, esse gancho aqui, ele só vai fazer sentido se a requisição tiver destino ao próprio Firewall. Assim como o output, ó, só vai fazer sentido vocês utilizarem quando for uma requisição que está saindo do Firewall com um determinado destino. E o forward, né, é aquilo que é encaminhado, né, vai passar pelo Firewall e vai ter destino a algum dispositivo dentro da rede. Ou origem dentro da rede e destino fora, né? Então, por exemplo, ó, se eu quiser impedir, né? Olha, não quero que os usuários, ó, façam SSH no Firewall. Ou eu quero permitir que apenas uma determinada rede, né, uma rede de gerência, por exemplo, faça SSH no Firewall, as outras não. Eu vou trabalhar essa regra no gancho de input da tabela filter. Output. Trabalha nos pacotes são gerados pelos processos do próprio Firewall. Então, olha só. Não quero que ninguém utilize porta 80 e 443 a partir do Firewall. Ou seja, não quero que eu tente estabelecer, né, uma sessão TCP na porta 80 ou 443 e que seja gerado dentro da máquina do Firewall. Eu vou agir no gancho de output da tabela filter. Então, olha só. Input e output são processos da máquina local, que nesse caso é o próprio Firewall. Então, sempre que vocês precisarem bloquear ou permitir alguma ação com destino ou com origem no próprio Firewall, é nos ganchos de input e output da tabela filter. O forward, né? O nome está dizendo, né, gente? É encaminhamento. Tá? Então, até quando a gente ativou, né, o recurso de roteamento, vocês viram, né? Eu ativei lá o IP underline forward. Então, esse encaminhar, né? É justamente a questão do roteamento, né? Então, olha só. O gancho forward, ele pega os pacotes que passam pela máquina. Não são pacotes gerados e nem destinados, ó, na máquina. Então, por exemplo, eu quero que todos os pacotes vindos da internet com destino, né, a porta 3389, né, RDP, Remote Desktop Protocol, do meu servidor de e-mail sejam bloqueados. Então, olha só. Quero que todos os pacotes vindos da internet com destino à porta 3389 do servidor de e-mail sejam bloqueados. Ou seja, eu não quero aceitar, né, requisições no meu servidor de e-mail
tá atrás do meu firewall, né? Então eu tenho aqui, ó, meu firewall, meu servidor de e-mail tá aqui, e aqui eu tenho a internet. Então se alguém fizer acesso na porta 3389, o que deveria acontecer normalmente? O firewall ele faria o encaminhamento, né? Daqui para cá. Só que, nesse exemplo aqui, eu não quero que isso aconteça. Eu preciso bloquear isso. Então, aonde que eu vou posicionar minha regra? Eu vou posicionar minha regra no gancho forward da tabela filter. Viram como fica mais fácil quando a gente entende a estrutura? Da onde aplicar? Muito mais fácil, né, gente? Ó, veja que o firewall pode, né, deve fazer ambas as funções, apenas usando ganchos diferentes. Então, os 3 exemplos que a gente fez ali são 3 ações, né, totalmente distintas, ou seja, impedir que os usuários acessem a porta 22 do firewall, impedir que requisições oriundas do próprio firewall para a porta 80 e 443, né? Quero bloquear. E eu também quero bloquear acesso vindos de fora, né, vindos da internet com destino à porta do RDP, né, do Remote Desktop Protocol da Microsoft para o meu servidor de e-mail. Tudo isso eu estou agindo em três ganchos diferentes, mas dentro da tabela filter. Tá? Então é super importante o entendimento disso, gente. Super importante. Tá? O que acontece na filter? Eu tenho as minhas políticas, né? Então, lembram lá que a gente abriu isso um pouquinho de forma teórica lá atrás, no início da aula. Essas minhas políticas, ó, o que eu vou ter? Eu vou definir, ó, o que eu quero fazer, né? Minha policy. Então, eu posso definir a política de um determinado gancho, ó. Por exemplo, a política inicial ela é sempre permissiva, ou seja, permissivo é se não bater com nenhuma regra, aceita. Então, inicialmente, né, quando a gente ativa o nosso firewall IP tables, tudo vai poder passar, independente das regras, né? Porque se não der match nas regras, eu vou ter esses 3 ganchos aqui, ó, sendo permissivos. Então, por exemplo, o default é isso aqui, né? IP tables. Eu estou chamando aqui, né, o meu serviço. Menos P, o P é de policy. Input, né? Input é o meu gancho. E a política. Qual é a política? Aceitar. Então isso vai fazer o quê? Qualquer pacote que chegue na interface de entrada, e como eu estou usando o input, é entrada onde? No firewall. E que não deu match, né? Ou seja, não casou, não coincidiu com nenhuma das regras da tabela filter, eu vou aceitar. Se eu não quiser utilizar o modo permissivo, se eu quiser usar um modo mais prudente, né, mais restritivo, o que eu vou fazer? ptables, menos p de policy, input, drop, ou seja, descarta, não aceita. Então qualquer pacote, ó, que chegar na interface de entrada e que não der match com nenhuma das regras, eu vou rejeitar. Aqui tem um detalhe importante, né? O parâmetro de "-p" policy, ele não aceita reject e nem aceita log. Tá? A gente vai abrir um pouquinho mais para frente isso aí. Mas preste atenção, né, gente? É importante a gente saber o que eu quero fazer para poder aplicar isso no local correto. O que a gente tem aqui de poder, né, dessa tabela filter? A filter ela é o firewall propriamente dito, né? A gente falou lá atrás. Né? Então eu tenho o poder de aceitar, né, ou não um pacote, ou seja, aceitar ou negar um pacote,
Mas eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso modificar o pacote. Então, olha só, eu posso permitir ou negar, né? Ou seja, aceitar ou dropar uma determinada conexão, por exemplo. Mas eu não posso manipular. Se eu precisar manipular, né, alterar, modificar um pacote, o papel é dessas outras duas tabelas aqui, ó. A NAT e a Mango. Tá? Claro, eu posso registrar, né? Fazer logs ali, mas eu não posso modificar. Então, olha a importância de eu saber o que eu estou fazendo, né? De novo. Falando um pouquinho da sintaxe, né? Então, o que a gente tem? Eu tenho os parâmetros, né? Então, o "-t" me indica qual a tabela que eu vou usar. Tá? O "a", ele está me indicando o gancho, né? O "a", o que é? É appendar, né? Justamente de append. Vai indicar qual regra após a última regra para esse gancho. Então, por exemplo, ptables é o comando, né? "-t" de tabela. Qual tabela eu estou usando? Tabela filter. Estou inserindo, ó. Estou appendando "-a" no gancho forward e 3 pontinhos continua a minha regra. Né? Então tem mais coisas ali. Notem que o meu objetivo aqui não é ensinar sintaxe, tá, gente? O nosso objetivo não é ensinar sintaxe. Eu vou falar em alguns momentos da sintaxe do iptables, mas o que eu quero que vocês entendam é a lógica do netfilter, do daemon, de filtragem do kernel do Linux. Tá? Alguns exemplos só, né, de sintaxe aqui, né? "-n" aqui, eu estou criando um gancho, né? Ou seja, o meu gancho. Não estou usando. Estou usando um nome específico para esse gancho. Ó. "-l" aqui, né? São ganchos existentes. Tá? "-d", né? Vai deletar uma determinada regra. Então, estou tirando um determinado gancho. O "-f" aqui, né? Remove as entradas, né? Por exemplo, esse F aqui é de flush, né? Eu estou apagando. O "-z" aqui, ele zera o contador de bits. Por exemplo, eu tenho lá um recurso onde eu estou contando os bytes dos ganchos, né? Seriam os meus contadores, e então eu posso estar zerando. Não quero entrar muito em sintaxe, tá? Até pra gente não perder muito tempo. Porque são muitas e a gente não vai conseguir cobrir todas, tá? Estou dando alguns exemplos aqui. Por exemplo, "-s", né? De source, tá? Então é origem. "-d" de destination, né? Então iptables. "-t" minha tabela. "-a", né? Tô colocando essa informação no final, tô appendando, né, o gancho de forward. "-s", né, origem nesse IP aqui e segue a minha regra. Destination é a mesma coisa. Olha só. Por exemplo, iptables, tabela filter, estou appendando no final do gancho forward, com origem nesse IP, destino nesse IP. Origem nesse IP, destino nesse nome. Tá? Então aqui eu posso estar variando, né, as formas como eu insiro. O "-i" aqui é da interface, né? Então qual interface eu vou estar utilizando? Ó. Então, tabela, estou appendando no final do gancho, qual interface eu vou usar, origem e destino. Então, por exemplo, ó, esse parâmetro de "-i", né, de interface, não faz sentido para o gancho de output. Por quê? Porque o gancho não entrou, o pacote não entrou em nenhuma interface. Então eu não preciso dizer qual é a interface. Interface de origem, né, gente? Ó, entrando. Se eu fosse fazer isso aqui, ó, ia dar problema, ó. Eu tô appendando essa informação, né? Tô inserindo essa informação
no final desse gancho aqui, né, a próxima entrada no final desse gancho, e estou botando uma informação de saída, não faz sentido. Agora sim, ó, eu tenho que usar o quê? Esse I de output, né? Esse I aqui, na verdade, é de input, tá? Input, output. Entrando pela ITH0 e saindo pela ITH1. E mesma coisa que aconteceu do o menos I com output, também o menos O não faz sentido colocar no gancho de input. Aqui fica só uma tabela, né, para vocês verem as combinações, tá, que eu posso ter. Tabela, qual gancho, qual chain, né, e aí as regras. O que mais que a gente tem? Tá? O menos J aqui é ação, né? Então, lá no final, ó, tô vendo que aqui no final eu estou usando o menos J. Ó. Toda aquela construção que a gente fez ali atrás, ó, o menos J quer dizer o quê? Tá? Isso aqui é de jump, né? Saltar. Então, vai para o accept. Então, se tudo isso aqui, ó, der match, salta, né? Menos J, jump, e toma essa ação aqui, que é aceitar. Então, eu posso ter essas três ações, ó. Aceitar, dropar, né? Ou seja, eu aceito a conexão, eu descarto e eu tenho o reject. Qual é a diferença? O reject eu também vou descartar, tá? Qual que é o uso, né? Então, o drop ou o reject, já que as duas têm finalidades parecidas ali. O dropar, ó, eu não dou nenhum retorno para o usuário. Então aqui é a diferença, né, gente? Se eu dou o drop, eu estou rejeitando. Só que eu rejeito sem mandar nada de volta pro usuário. Se eu colocar a opção de rejeitar, eu vou dropar, né? Ou seja, não vou aceitar. Só que eu vou retornar para o usuário códigos de erro, por exemplo, né? Se eu estiver bloqueando lá o ICMP, o que vai acontecer? Quem originou a requisição lá do ping, né? Que está usando aqui o Internet Control Message Protocol, ele vai receber um tipo 3, né? Destination Runchable e porta Runchable para TCP e UDP. Então, né? Diferença grande, assim, né? Se eu fizer um scan lá de porta, se a minha regra estiver em modo drop, o atacante ele não vai saber se ali tem uma máquina ou não, por exemplo. Porque eu não vou mandar nenhuma informação de volta. O reject, ele vai dizer, opa, tem um firewall aqui. Mas não vai passar. Eu não deixei passar. Né? Então, muito cuidado aí na hora da ação que vocês escolhem, tá? Eu não estou dizendo que é para usar A ou B. Depende do contexto. A gente tem a opção de log, né? Então, eu uso lá o "-j", né? Jump pro log. O pacote ele não vai ser descartado nem aceito. Ele apenas vai registrar. Então, essa ação aqui, por exemplo, é uma ação que eu vou definir para eu armazenar informações sobre aquilo ali, né? Então, exemplo, para mim dropar e logar, eu vou usar o quê? "-j log. O que ele está dizendo para cá? Que ele não está tomando nenhuma ação específica aqui, né? Ele deu match aqui no source, deu. Então, loga e passa para a próxima regra. Aqui a regra vai definir se vai permitir ou não. Mas eu estou inserindo uma entrada lá no meu log, né? Para esse determinado match que deu aqui. O que mais? "-p", né? De protocol. Então, tranquilo, né? Qual protocolo eu vou usar? Então, se eu estou usando TCP ou UDP ou ICMP, né? Então, eu tenho que dizer um "-p".
Notem que eu também posso usar, né? Em vez da letra, eu posso estar usando um menos menos, né? Source port, deport, porta de origem, destination port, né? Então poderia estar usando aqui, ó, menos P, né? Olha só. Menos I, né? Input, gancho input, protocolo TCP, porta de destino 22, a ação, né? O jump é dropar. O ICMP, né, é um caso atípico aqui, por quê? Ele não tem porta, né? Então eu posso estar usando um parâmetro ICMP type, que a gente tem, eu preciso saber, né, o código lá do tipo. Então, por exemplo, eu posso querer bloquear ou liberar echo request, echo reply, né? Eu vou precisar saber qual é o código do ICMP. Então tudo isso a gente encontra lá naquele link, né, do NetFilter. Todas essas informações. O que acontece também com bastante frequência, né? Um erro muito comum que acaba acontecendo, eu não quero que pingue a minha rede local, então eu coloco essa regra, né? ptables, menos a forward, menos p ICMP, menos j drop, ou seja, estou bloqueando tudo. E talvez não seja essa ação que eu quero, né? Posso não querer bloquear tudo. Alguns exemplos aqui, né, gente? Então, eu tenho aqui, ó, o que eu quero o requisito que eu quero é bloquear SSH no firewall para a rede 172.80/16. Então, olha só, tô aqui no firewall, né? A rede 172.8 tá aqui, né? E eu ainda tenho, né, essa outra interface, ó, que me liga na rede 10, tá? Então essa interface aqui, esse IP172.28.10 é o próprio firewall. Então eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, vou fazer a leitura de uma dessas regras, ó. Eu tenho iptables, uma tabela que eu estou usando, né? No caso aqui a filter. Vou trocar a cor aqui. Ó, qual é o meu gancho, né? Qual é a chain que eu estou usando? É input. É no sentido de in, né? Porque é com destino a ou próprio fire. Então, menos i ETH0. Como é porta 22, ó, SSH é porta 22 e é a TCP. Então, menos P TCP, destino, né, da porta 22, ação, né, menos J de jump é drop. Viram que não tem muito mistério, desde que a gente saiba um básico dessa sintaxe. Então, por exemplo, eu quero registrar, né, mais um desses exemplos aqui, vamos ler. Eu quero registrar os acessos. Eu vou permitir o acesso, ó. Libere para o lab B acesso via SSH no firewall. Então eu quero que dessa máquina aqui consiga acessar o meu firewall. Mas não antes, não libera antes de logar. Então eu faço a minha regra, né? A minha tabela filter, o meu gancho de input, origem, a máquina do server A, protocolo TCP porque é SSH, porta 22 porque é SSH e a ação logar. Deu match, né? Mas eu passo para a próxima regra, por quê? Porque aqui nessa regra que eu vou dizer se vai permitir ou não. Tá? Não é difícil, gente, é bem tranquilo, tá? Bom, tabela NAT então aqui, rapidamente, né? Como a gente já viu NAT, então aqui não vai ter muito mistério, tá? Eu tenho, né, esse conceito de módulos do iptable. Esses módulos, eu vou especificar, né, essas ações do stateful. Então,
eu tenho esses módulos aqui, ó, o state, o limit e o recent. Por quê? Porque se eu guardo o estado, né, eu sou stateful, que é o caso do iptables, eu preciso ter essas informações aqui nos meus módulos. Porque é a partir desses módulos que eu consigo estar expandindo, né, as minhas ações. Então, olha só, no módulo state, o que acontece? Eu vou permitir que ocorra, né, o casamento, né, vou dar match com o estado da conexão. Então, eu vou inserir lá na minha regra, ó, o parâmetro "-m", né, de módulo state, para mim chamar o módulo state. Fazendo isso, ó, se eu tiver uma conexão no estado de establish, né, ou seja, aquilo que a gente falou do meu three-way handshake, então quando é que a minha conexão vai estar em estado de establish? Cliente, servidor, eu mando um sim, recebo um sim barra ACK, e é nesse momento que eu recebi o sim ACK, eu já digo que a minha conexão está em establish. Então eu guardo esse status, estado, né, não status, desculpa, e eu consigo então tomar as minhas ações sem precisar toda hora ficar verificando. Aqui tem a ver com, nesse outro exemplo, né, tem a ver com as conexões de entrada, né, que são relacionadas com algo já permitido. Por exemplo, o meu ICMP. Então eu já permiti, nesse exemplo aqui, ó, o ICMP está totalmente bloqueado na entrada, né? Então eu tenho ali o related, né? Vai verificar aquilo que foi tomado de ação no momento que essa regra deu um match, tá? Então, a NAT, eu consigo editar esses meus pacotes. Tá? Então, eu consigo fazer a tradução, né? Consigo modificar. Então, essa resolução de endereços é aqui, por exemplo, vai acontecer a modificação do IP inválido para o IP válido. Tá? Ações que eu posso tomar ali, né? Eu tenho Destination NAT, Source NAT. Então, a Destination NAT, ela me permite trocar o parâmetro de IP ou porta de destino. Tá? Então, é aqui que vai acontecer, né, essa essência do roteamento. Ó, né? É no Destination, né? É o endereço IP de destino que é verificado no momento do roteamento. A origem, né, a Source NAT, vai me permitir a troca do parâmetro IP ou a porta de origem. Então aqui só cabe um alerta, né? O Source NAT só pode ser utilizado no pós-routing. Aqui então a gente tem um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então olha só, ptables, né? -t tabela NAT, tô agindo lá, né? Na chain, no gancho pré-routing. Protocolo TCP, porta de destino 80, né? O "-j" aqui a gente já viu, né? É o jump. Então eu vou fazer um destination NAT, a ação que ele vai tomar, né, de modificação é mandar para o 10.10.10.3. O que está acontecendo aqui, né? Pacotes que chegarem nessa máquina, ou seja, chegou lá no firewall, tá aqui a internet, tá aqui o firewall, tá aqui o nosso firewall, e aqui do firewall eu tenho um outro equipamento, tá? Um servidor que está lá com serviço de porta 80, né? Com serviço de www. Então, pacotes que chegarem no firewall, olha só, chegou destino porta 80, protocolo TCP, né? Estou usando porta 80. O que acontece? Eu modifico isso, ó. Eu faço a ação que eu vou tomar vai ser
mandar para a máquina 10, 10, 10, 3. Nota que eu estou modificando, né? Eu estou alterando o cabeçalho do pacote, trocando o IP de destino, né? Porque o destino era quem? Era o IP do Firewall, sei lá, o IP 230, 20, 20. Estou trocando o IP de destino, né? Para o IP do servidor que tem porta 80 rodando. Isso não é só o IP, né, gente? Eu também posso trocar a porta, tá? Então, se eu já tiver, por exemplo, com uma porta em uso, eu posso estar trocando para outra porta. Aqui tem mais um exemplo, né? Pacotes, só que aqui os pacotes estão saindo da máquina. Então eu estou lá agindo na chain, né? No gancho de pós-routing. Porta 80, né? Source. Aí eu estou fazendo o processo contrário, né? Pacotes que estão saindo da máquina e que foram com destino à porta 80 devem ser enviados como se tivessem sido gerados pela própria máquina. Ou seja, nesse caso aqui, o próprio Firewall. Então, eu estou modificando, né? Isso aqui seria o caminho inverso dessa nossa requisição. Tá? E aí, como eu sou stateful, né? No retorno disso, eu desfaço, né? Porque eu estou guardando essas minhas traduções num cache para que eu possa depois desfazer, né? Destrocar os endereços de IP. É a mesma lógica que a gente viu lá com o NAT, tá? Então não tem muito mistério. Uma das coisas que eu posso fazer aqui, né? Que é o redirecionamento do tráfego da internet para um servidor interno que tem IP privado. Ou seja, eu estou mascarando essa minha máquina que tem um IP inválido, né? Um IP lá da RFC 1918. Só que quem está acessando da rua vai fazer o quê? Para ele é transparente. Para ele vai estar caindo direto nessa máquina interna. Mas no meio do caminho, ó, eu tenho o processo de masquerade aqui, que nada mais é do que um apelido, né, para o nosso "-j SNAT, SURSNAT. Em vez de, né, digamos que isso aqui seria um mnemônico, né? Em vez de estar usando lá o "-j, "-SNAT", eu uso o mnemônico masquerade. Mas o objetivo é o mesmo. Isso aqui é muito parecido com o que a gente viu lá na CL, né? Em vez de estar colocando o IP do host lá na sintaxe, eu colocava o mnemônico host. Proxy transparente também aqui é bem importante, né? Eu tenho, usando a tabela NAT, eu posso estar fazendo um proxy transparente, né? Se a gente for olhar aqui a sintaxe, o que eu tenho? Tabela NAT, né? Estou appendando no final, né? Um append no gancho, né? Pré-routing. Aquilo que chegar no input nessa máquina tiver origem no IP 10 na rede, nesse caso aqui, né? 10.10.10.0/24 e for protocolo TCP, tiver destino porta 80, eu faço um jump, né? Aí eu uso um destination NAT para 10.10.10.1.31.28. 31.28, para quem não lembra, é a porta do padrão, né? Porta padrão do Squid, que faz o serviço de proxy no mundo Linux. Então, se eu não quero que o usuário sete lá no navegador, né, o socket, né, apontando pro IP e porta, vou botar aqui, ó, IP e porta 31.28 do servidor do Squid, esse meu socket, né, lembrando que isso aqui é o conceito de socket, né, um IP, dois pontos, uma porta.
Para que eu tenha um proxy transparente, ou seja, para que o usuário não precise ir lá no navegador dele, nas opções da internet, setar o endereço IP do servidor, ou o nome do servidor, né, e a porta do servidor, que na maioria das vezes aqui, se eu estiver usando o Squid, é a porta 3128, eu vou estar usando isso de forma transparente. Aí o que acontece? Todas as aquisições que baterem, né, porque o meu firewall vai ser o meu gateway. Como eu não setei proxy no meu navegador, nas minhas opções da internet, eu vou mandar essa requisição para o meu gateway. Tá? Meu gateway nesse exemplo aqui é o próprio firewall. Então, olha só. Qualquer requisição vinda da rede, né, source na rede 10.10.10.0.24, porta de destino 80, eu faço o quê? Alteração eu altero, então eu faço um "-j", né, um jump para destination NAT para o IP 10.10.10.1, que é o IP do meu servidor Squid na porta 3128. Então para o usuário isso é transparente. Tá? Poderia usar também a opção aqui de redirect também, né? O redirect nada mais é do que um mnemônico, né, um apelido para o "-j" de NAT, assim como o masquerade era pro source NAT. A ideia da gente falar um pouquinho, né, sobre esse conceito do NetFilter é justamente para alinhar com aquilo que a gente viu de ACL. Tá? A lógica não é diferente. O que muda aqui? Claro, muda a sintaxe. Sintaxe que o NetFilter usa, né? A sintaxe que o IPTables usa, a gente viu, o IPTables ele é o interpretador de comandos, né, para o NetFilter. Então o que é importante de vocês entenderem aqui é justamente essa estrutura, né, de como o NetFilter funciona. As tabelas, os ganchos, para que vocês saibam exatamente em que ponto da comunicação que vocês vão estar aplicando as regras. Tá bem, gente? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima.